Agora, por que os conectivos exercem uma função tão fundamental, como eu falei? Você percebeu no texto que ele, ao ligar, se ele estiver no lugar errado, ele vai dar outro sentido, um sentido completamente diferente do que a pessoa está querendo dizer. Porque assim, ó, quando você troca o sentido de uma palavra qualquer na redação e que essa palavra não está exercendo uma função de conexão como os conectivos, vai ter um problema? Vai. Mas no máximo é uma inadequação vocabular. Não é um problema tão grave. A pessoa que ler, ela vai entender o que você está dizendo. Talvez perceba que você não disse exatamente o que quis dizer, mas disse. Agora, quando você troca um conectivo, você não põe o conectivo correto, você distorce o sentido. Como nós vimos ali, onde era uma conclusão, ele colocou um porquê. Onde era um porquê, ele colocou uma conclusão. Você distorce o sentido. Por quê? Porque o conectivo que ele está no lugar errado, ele é como se ele fosse um traidor ali dentro do parágrafo. Ele está traindo o pensamento do autor. Ele é um traidor ali. Ele é, numa corrente, um elo mais fraco. Todas as palavras podem estar bem pregadas, mas o conectivo está errado. Ele é um elo fraco ali. Então não adianta a corrente toda ser de aço, um aço reforçado, você tem um elo de latão numa corrente. Vai arrebentar o parágrafo, vai arrebentar a corrente. Ele é um traidor porque traiu o pensamento do autor. O autor pensou uma coisa e escreveu outra. Vamos pegar ali uma trama, o Matrix. Não tem o Cypher lá, que ele se arrepende de ter seguido o Morfeu e quase põe tudo a perder. Ele tenta entregar ali o plano ali do Morfeu, do Neo, para os agentes lá da Matrix. Então ele ali é um cara que está trabalhando contra os propósitos do grupo ali. Está indo contra. É a mesma coisa do conectivo errado. Ele está indo contra os propósitos do autor e das outras palavras no parágrafo. Só que por o conectivo ele exercer uma função especial, que é essa função importante de fazer a ligação, eu comparo ele ainda mais do que um elo de uma corrente. Porque um elo de uma corrente, ele tem o mesmo papel que os outros elos têm. De segurar a corrente, segurar para não arrebentar. O conectivo ele tem uma função a mais. Ele é mais do que as outras palavras. Então eu comparo mais a um freio de um carro. Tudo no carro pode estar em perfeito estado, mas o freio tem que estar em mais perfeito estado ainda. Quanto maior a velocidade do carro, melhor tem que ser o freio. Imagina um carro de Fórmula 1 sem freios. É morte certa. Destruição certa. É como um engate de um vagão. Todo trem tem que ser reforçado, mas o engate entre um trem e outro tem que ser mais ainda, porque se aquele engate arrebentar, vai acontecer um descarrilhamento, uma coisa grave.